sou Marcos Tenuta, sou presidente da Sociedade de Cardiologia do Mato Grosso e hoje nós estamos aqui na SBC TV, com esse canal de comunicação com os senhores, para trazer informação de hoje, dia 19 de março de 2020, a respeito dessa pandemia do coronavírus. E conosco, convidamos aqui, obrigado por estar presente conosco, o Dr. Luciano Correia, que é infectologista, e vai nos responder algumas dúvidas, alguns questionamentos que considero muito importante que cheguem até os senhores, sejam profissionais de saúde ou público leigo. Obrigado, Luciano, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Dr. Marcos, de nós estarmos aqui neste momento discutindo essa pandemia, um momento crítico a nível mundial, e é um desafio para todos nós da área de saúde, sejamos nós médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e até mesmo da própria população em geral. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Luciano, que é uma situação que me parece que é um ponto de partida para algumas ações de saúde pública importantes, é saber que se realmente essa pandemia, coronavírus, já chegou a Cuiabá e ao nosso estado do Mato Grosso. Bom, a gente segue um rito definido pelo Ministério da Saúde, onde, naqueles casos em que houver uma primeira amostra positiva, seja necessário uma segunda confirmação num laboratório da rede do SUS. Então, nós tivemos recentemente 3 casos na rede privada, que a sua primeira amostra foi positiva e nós estamos aguardando a contraprova do material enviado para o laboratório Evandro Chagas em Belém, para que nós possamos fechar em definitivo esse critério diagnóstico. Então, oficialmente, pelos dados da Vigilância Estadual de Saúde, não temos casos documentados, mas do ponto de vista da rede privada, já há relato de 3 casos positivos. Certo. A partir do momento em que se confirma esse primeiro caso, nós temos visto aí pelos documentos clínicos, tanto da China, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, o que é esperado que aconteça nessa localidade a partir da primeira documentação de um caso índexo? Existe uma cadeia, de infecção e transmissão. Primeiro são os casos importados, aquele indivíduo que chega já previamente infectado de uma região de transmissão. Existem aqueles casos de transmissão local, onde o indivíduo infectado, ele é infectado localmente, sem ter tido uma viagem, mas você consegue identificar o paciente fonte. E existem aqueles casos de transmissão comunitária, onde a gente não consegue identificar o caso índice. Então, o que a gente espera que aconteça no Brasil, em breve, e isso já está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, é a transmissão comunitária, onde a gente não conseguirá documentar quem infectou quem. E isso possivelmente chegará na nossa localidade também. Certo. E como a gente sabe, uma das atitudes que a gente deve fazer é evitar essa disseminação desenfreada, já que o vírus tem uma facilidade de contágio. Então, como evitar? Quais são as estratégias possíveis para evitar essa disseminação desenfreada aqui no nosso estado? Bom, o que a gente aprendeu aí, está aprendendo em tempo real, dessa pandemia da era moderna, da nova versão do coronavírus, do Covid-19, é que é um vírus de alta infectividade, ou seja, tem a capacidade de infectar muitas pessoas. Então, o indivíduo infectado, mesmo na sua fase assintomática, ele acaba sendo um potencial transmissor da doença, porém ele é de baixa letalidade. Então, o que a gente tem observado na grande maioria das vezes, nessa pandemia, é que nós temos apresentado um grande número de pessoas se adoecendo ao mesmo tempo, e mesmo sendo de baixa letalidade, um grande número de pessoas evoluindo com complicações e demandando serviço de saúde. E a única maneira de se precaver de evitar a doença é evitar o contato com pacientes infectados, ou seja, evitar circulação em grandes centros, aglomerações, viagens para regiões de transmissão, e aqueles pacientes de grupo de risco, que até o presente momento têm se identificado como idosos e os pacientes que têm imunidade baixa, esses sim realizar a quarentena domiciliar, Certo. Bom, considerando que é um vírus de fácil contágio, considerando que essa é a principal estratégia, isolamento social, como assim está nomeado, como fazer esse isolamento social adequadamente?
que ele seja eficiente e que evite essa disseminação massiva. Algumas medidas na ordem da saúde pública têm sido tomadas. Por exemplo, cancelamento de eventos, de escolas, festas, cultos. Então, a recomendação que eu faço, e isso é real, precisa ser feito para que nós não tenhamos o mesmo desfecho que a Itália teve, aonde o vírus adentrou e as pessoas não valorizaram a importância do corona, é que uma vez instituído o isolamento domiciliar, que as pessoas fiquem em casa. O único mecanismo que teria impacto no mecanismo de controle da doença é, de fato, evitar circular. Evitando circular, evita a probabilidade da gente encontrar o vírus e se infectar. E uma vez infectado, não é só você ficar doente, é você contaminar seu esposo, sua mãe, sua filha, seu filho, seu pai. Então, a recomendação hoje, que tem sido feita em São Paulo, no Rio de Janeiro, já na nossa localidade, é ficar em casa, evitar sair de casa. É a maneira que a gente teria de impacto para mitigar um pouco essa transmissão na comunidade do vírus. Certo. Vamos dizer que eu, como cidadão, tenha tido contato com alguém que está infectado com o Covid-19 de uma forma documentada, seja no meu convívio familiar, seja no meu convívio de trabalho. Então, eu posso me considerar que sou um portador assintomático da doença. Esse indivíduo deve procurar assistência médica? Não. O indivíduo assintomático, ele deverá manter uma quarentena domiciliar. Uma vez que o indivíduo assintomático tenha tido contato com uma pessoa sabidamente infectada, ela deve manter a precaução domiciliar por 7 dias. Não adianta um indivíduo assintomático procurar o serviço de saúde, porque ele pode, inclusive, se infectar. E os nossos serviços de saúde, neste momento, estão sobrecarregados. Então, a recomendação que a gente faz é, uma vez tido contato hoje, e você conseguiu documentar que foi com um indivíduo de risco ou uma pessoa sabidamente infectada, se você estiver assintomático, fique em casa. Pode acontecer de, no decorrer do isolamento domiciliar, você vir a manifestar sintomas, o indivíduo vir a manifestar sintomas. Aí, neste caso, ele poderá procurar um serviço de saúde para avaliar o grau dessa manifestação clínica. E, nesse caso, como o indivíduo deve interpretar que ele possa estar portando essa doença de forma sintomática? Ou seja, quais são os sintomas que o indivíduo deve esperar dessa doença? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o fato do Covid-19 ser uma mutação do coronavírus e, teoricamente, ser posto como um vírus novo, a sintomatologia clínica dele, quando presente, é a mesma de uma infecção respiratória viral. Ou seja, o indivíduo vai ter tosse, vai ter febre, vai ter mialgia, vai ter secreção nasal. O que a gente tem que observar é que calcula-se que cerca de 80% da população irá se infectar. Uma grande maioria desses indivíduos serão assintomáticos e uma parcela razoável irão manifestar sintomas. E os sintomas, o que tem se evidenciado até o presente momento, são sintomas leves, que a gente chama popularmente de uma virose. Porém, alguns pacientes terão risco de complicar, e isso também está sendo documentado em larga escala. Então, quando eu devo me atentar para uma possível complicação? Quando tiver febre alta persistente e falta de ar. A gente não costuma sentir a nossa respiração. Então, quando a nossa respiração começar a ficar pesada na vigência de uma infecção viral, esse indivíduo ele poderá estar evoluindo com a gravidade, com a complicação do Covid-19, que no caso seria uma pneumonia. Então, neste caso, seria interessante procurar um serviço de saúde para que ele possa ser avaliado da parte pulmonar. Portanto, o que eu compreendi da sua explicação é que 80% da população aproximadamente vai ser contaminado, e que a maioria vai desenvolver um quadro viral semelhante a um estado gripal. Porém, aqueles indivíduos que se manifestam com gravidade, eles vão se comportar mais como uma pneumonia viral. Isso. E aí, nesses casos, é que nós temos que estar alertas para poder agir
de forma adequada, talvez no ambiente hospitalar. Então, me linka a essa próxima pergunta. Quem são os pacientes que devem procurar a emergência, o hospital, a porta de atendimento? A gente está, primeiro passo, tranquilizar a população. A gente está passando por um momento delicado. Os serviços de saúde estão todos eles sobrecarregados, seja da rede pública, seja da rede privada. Não há condições de atendermos toda a população ao mesmo tempo. E como já foi demonstrado previamente nas diversas localidades do mundo onde o corona aconteceu, a grande maioria dos pacientes vão ter a forma branda. Bom, diante disso, quem são os pacientes que a gente deve priorizar? Nós, profissionais da área de saúde, aqueles indivíduos de grupo de risco. E quem é grupo de risco hoje que de fato tem tido impacto negativo de mortalidade? Idosos, em especial aqueles que têm comorbidades. E a principal comorbidade que complicou com desfecho negativo de óbito foi a complicação cardiovascular. Daí um dos motivos da gente estar aqui agora. Então, idoso, imunossuprimido que faz uso crônico de corticoide, população de indivíduos portadores de HIV/AIDS, doenças reumáticas crônicas que fazem uso de imunobiológico, esses são pacientes que se enquadrariam dentro daquela população que poderia complicar. Então, para esses pacientes, qualquer sinal de desconforto respiratório é necessário uma avaliação precoce de um colega preparado para fazer o diagnóstico. O diagnóstico esse que tem que ser feito de forma precoce, no sentido de se instituir as medidas terapêuticas, e muitas delas já no ambiente de terapia intensiva com suporte avançado, com todo o recurso de uma UTI mesmo, né? Bom, a doença foi descrita inicialmente dia 31 de dezembro de 2019. É uma doença que nós estamos aprendendo ainda a reconhecer, a tratar, e acredito que é de grande valia essa situação da expertise de profissionais de localidades onde já passaram pelo surto, que a gente está aprendendo com os relatos chineses, da Itália e demais países. E nós estamos vendo algumas publicações a respeito de algumas terapias que obviamente não tiveram tempo nem condições de serem testadas em populações controladas, talvez randomizadas, como nós cardiologistas estamos acostumados a ter. Mas eu te pergunto, Luciano, nós nesse momento podemos dizer que temos algum tratamento específico para o Covid-19? Essa é uma pergunta interessante de ser feita. Até o presente momento, nós não temos uma terapêutica medicamentosa eficaz. Vários trabalhos têm sido publicados no mundo inteiro, e inclusive foi feita uma revisão sistemática recentemente, que está publicada aí no Critical Care, apontando para alguma possibilidade terapêutica que possivelmente terá um impacto interessante no controle daqueles pacientes sintomáticos, que é a associação aí da cloroquina com a azitromicina. Isso ainda, eu posso dizer que é uma coisa off-label, tá? Precisa de mais robustez metodológica, precisa de mais casuística em diversas localidades do mundo, mas já aponta, mesmo que do ponto de vista embrionário, uma possibilidade terapêutica que poderá nos ajudar no tratamento desses pacientes mais críticos. Eu acredito muito que com esses primeiros trabalhos publicados em revistas de impacto, né, a gente venha ter em breve uma maior robustez dessa associação terapêutica e, quiçá, ela seja posta como evidência aí forte no tratamento do Covid-19. Certo. Bom, nós aqui da SBC TV nos disponibilizamos esse canal desta vez por um motivo muito valioso, para trazer informação valiosa à nossa população. Acredito que uma das formas que temos de combater de forma unificada e globalmente difundida aqui no nosso estado seria através dessa informação, chegar até a ponta, até você que está disponibilizando atendimento na urgência e emergência e o público leigo que está nos assistindo. Então, quero agradecer você, Dr. Luciano Corrêa, por estar aqui conosco, disponibilizar seu tempo para falar desse assunto tão importante no momento. E eu gostaria que nós encerrássemos com um apelo final
a população, tanto os profissionais de saúde que estão tão vulneráveis hoje, mas que precisam, dentro da missão prometida e jurada, né, e na sua escolha profissional de atividade, cumprir com o papel, e também com o público leigo, que talvez ainda não tenha compreendido essa real necessidade de trabalharmos em equipe, de fazermos o nosso papel pela nossa região, porque é aqui que moramos e é aqui que nós responsabilizaremos com as nossas atitudes. Então, te agradeço e deixo a palavra com você para fazer esse apelo final. Caro colega Marcos, em nome da sociedade, eu agradeço, em seu nome eu agradeço aqui a presença, o convite por estar aqui agora, neste momento, e discutir esse assunto que não é um assunto da área específica da infectologia, é um assunto da área da saúde e da população em geral. Então, o meu recado vai para dois grupos populacionais, né? Os profissionais da área de saúde, os médicos e a população em geral. O primeiro passo que a gente tem que ter nesse momento é tranquilidade. Não se pode instituir a teoria do caos, do terrorismo, das coisas, das fake news, das notícias anedóticas. A gente tem que ter muita coerência e muita tranquilidade por saber que o problema é sério, mas eu costumo dizer que o pior vírus que a gente tem é o vírus da fake news, que é propagado de uma maneira até mais virulenta que o próprio Covid-19. Bom, para os colegas da área de saúde, a recomendação que eu faço é não ter medo de encarar essa situação. A gente tem visto lá na Itália os colegas sendo valorados, né, porque tiveram a coragem de encarar esse problema que, se não formos nós, não vai ser ninguém a atender. O que eu recomendo é que nós tenhamos um pouco de cuidado naquele momento de fazer uma paramentação adequada, da gente saber utilizar de forma correta e coerente os EPIs, de evitar o uso indiscriminado de EPIs, principalmente o uso da máscara de forma inadvertida, podendo correr o risco da própria autocontaminação. É necessário sim o uso do EPI, mas ele precisa ser feito de uma maneira racional, porque existe e é real, se a gente continuar usando ele de forma inadvertida, ele vira faltar em definitivo no principal momento que a gente calcula que o vírus irá chegar na sua plenitude, que é aproximadamente daqui a 30 a 40 dias. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Entender aquele paciente crítico e rapidamente instituir as medidas terapêuticas para suporte, porque hoje o que a gente tem neste momento é suporte, né? É uma ventilação mecânica precoce, evitar circular aerossóis. Para a população em geral, a recomendação que eu faço é evitar aglomerados, evitar viagens que não sejam de extrema necessidade, evitar circular em bares, em cinema, shopping center. O que eu tenho observado foi dado em algumas localidades um decreto para se ficar em casa e as pessoas ainda continuam circulando. O problema é sério. Cerca de 80% da população poderá se infectar nos próximos dias. Porém, a gente não pode instalar a teoria do medo e, por outro lado, negligenciar essa realidade. Então, se for a melhor maneira de nós controlarmos a disseminação da doença é nos protegermos. De que maneira? Evitarmos a circulação. Assim, a gente evitaria a infecção, assim a gente evitaria a disseminação da doença. Então, principalmente para aqueles grupos de risco, a recomendação que eu dou é fique em casa. Fique em casa, 7 a 10 dias não vai atrapalhar a vida de ninguém e, muito pelo contrário, poderá ter um impacto epidemiológico imenso no controle da doença. Essa é a minha recomendação. Pessoal, fique em casa.